Olá, tudo bem? Vamos analisar no vídeo de hoje um tema que é muito recorrente e é muito pedido aqui no canal. Trata-se de mães narcisistas. Você conhece alguma mãe narcisista? Então, fique conosco. Eu sou o pastor Israel, eu sou pastor, sou conselheiro comportamental e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Tendo muito tempo sobre esse assunto que é importante, desde muito cedo nós ouvimos falar e a gente aprende que amor de mãe é um amor especial, é um amor diferente. E a gente cresce ouvindo que mãe é mãe. Uma mãe dificilmente abandona o seu filho, dificilmente odeia o seu filho. E essa ideia tem sido propagada, né? Que o melhor colo é o colo de mãe. Tem até frase dizendo amor só de mãe. E é claro que a pessoa cresce, né, e ouve essa questão, e até a mídia, a sociedade, enfim, reforçam esse pensamento, essa ideia. Entretanto, nós sabemos que quando um filho nasce, nenhuma mãe está preparada para receber este filho em termos psicológicos. Ela vai desenvolvendo essa ideia no decorrer da vida. Ela nunca está pronta e muitas vezes ela erra na criação do filho e ela erra tentando acertar. Ela vai se tornando mãe no decorrer do caminho, ela vai se tornar mãe, né, muitas vezes de erro em erro, mas ela está tentando, ela está lutando para dar o melhor a seu filho. Mas quando a gente fala de mãe narcisista, essa pessoa não está tentando acertar. Ela não está tentando fazer o melhor para seus filhos. Infelizmente, não é todo mundo que é inserido nesse contexto. Que contexto, pastor? O contexto de amor e de tentativa de sucesso na relação entre mãe e filhos. Ser criado por uma mãe narcisista, querido internauta, é um trauma muito grande. A pessoa inevitavelmente vai carregar profundas marcas para o resto da sua vida. Embora trate, continua essas marcas a seguindo durante a vida. Marcas que precisam ser tratadas. A mãe narcisista, ela inveja o seu filho ou sua filha, ela compete com a sua filha, ela expõe a sua filha, ela ridiculariza a sua filha e ela diminui a sua filha ou filho. Ela usa os seus filhos para se autopromover, como se fosse um trampolim, como um troféu, como um meio de se sentir melhor e se sentir maior. Ela precisa do filho ou da filha, para validar
a sua postura, para que os outros enxerguem a maravilha de mãe que ela é, para que as pessoas vejam tudo aquilo que ela acha que é na sua grandiosidade. Existem várias formas de uma mãe narcisista criar o seu filho. Muitas vezes ela trata esse filho de duas formas. Ou o filho é o bode expiatório, ou o filho é o filho dourado. E essa forma de ver a relação mãe-filhos é que complica a vida e a paz naquele lar. O filho dourado, ele sofre tanto quanto o filho bode expiatório. O bode expiatório é aquela criança que vai ser escolhida por essa mãe narcisista para ser detonada. Para ser detonada. Ela decide se esse filho ou essa filha não serve para nada, é absolutamente inútil, é um zero absoluto, tudo o que ela faz não é reconhecido. Ela precisa desse filho ou dessa filha para validar a sua postura, para que os outros enxerguem a maravilha de mãe que ela é, a mãe que faz tudo, a maravilhosa mãe que ela acha que ela é. Existem várias formas de uma mãe narcisista criar o seu filho ou sua filha. Muitas vezes ela trata o filho ou como o bode expiatório ou como o filho dourado ou a filha dourada. Ou numa casa em que houver duas filhas, uma será a bode expiatória e a outra a filha dourada. O fato é que o bode expiatório é aquela criança que vai ser escolhida para ser detonada. É aquela criança que vai ser escolhida para ser o repositório de tudo aquilo que não presta. O bode expiatório é aquela que a mãe decide que ela não serve para nada. Ela não faz nada, absolutamente nada certo. É um zero absoluto e do que faz nada presta. É uma inútil, é uma preguiçosa que atrapalha a sua vida e que não tem validade para nada. O discurso dela é completamente invalidado. Por mais que essa filha ou esse filho bode expiatório tente se defender, tente se explicar, de nada vale a sua explicação, porque a mãe não quer ouvir. O discurso dela é completamente invalidado. E o tempo inteiro ela é deixada de lado. Nada do que ela faz é bom, nada do que ela faz é valorizado, ela é uma pessoa feia, ela é diminuída, não tem importância nenhuma essa pessoa para essa mãe. A estima dessa criança, a autoestima dela, desde muito pequena, é colocada num nível muito, mas muito baixo. E ela fica o tempo inteiro tentando conquistar a mãe, tentando agradar a mãe. De nada é suficiente, nada é suficiente para que essa mãe se agrade daquilo que ela faz. De nada é bom, nunca, nunca. Mas para quem vê de fora, não é bem assim que aparenta. Porque a mãe narcisista, ela tem a facilidade de chegar para as pessoas de fora e dizer: ela é uma ingrata. Ela não faz nada direito.
ela é rebelde, ela não reconhece o quanto eu me sacrifico por ela. Ela não reconhece o que eu sofro dentro de casa. E ela se coloca como vítima. E a posição dessa mãe é sempre de que ela fez o melhor que pôde. A filha ou o filho é que é rebelde. É que não reconhece, ela é preguiçosa. E eu não sei a quem ela puxou. E geralmente aponta para o pai. Você puxou foi a seu pai. Eu faço de tudo para agradar, mas ela não reconhece. Ela não consegue fazer nada direito. Ela não consegue simplesmente fazer as coisas certas, só faz aquilo que é errado. Na verdade, essa filha sofre. Esse filho sofre. Mas ele mesmo assim tenta o tempo inteiro conquistar o amor daquela mãe. Ela tenta o tempo inteiro se superar para agradar. Ela vive com sentimento de culpa. Porque ela acha que tudo é culpa dela. Se a mãe está dizendo aquilo, é porque realmente ela é assim. Quando na verdade, quem tem um problema não é a criança, é a mãe. Porque ela não consegue atingir as metas que a mãe estipulou para ela, ela fica sofrendo. E ela sabe que o olhar da mãe para ela nunca vai ser reconhecida. Nunca. E isso é muito triste, irmãos. É muito triste, queridos. Porque muitas vezes essa mãe, ela verbaliza para o filho, para a filha, o desprezo que ela sente. O desprezo que ela tem por essa filha ou por esse filho. Ela tem, por exemplo, dito muitas vezes para esse filho, para essa filha: eu não devia ter filhos. Você não devia ter nascido. Eu devia ter tirado você. Não serve para nada, só me decepciona. Só me dá desprezo. É uma pessoa inútil. Puxou a seu pai, puxou a seu tio, puxou a seu irmão. Sempre coloca a culpa nos outros. E com isso chega o momento em que a filha se revolta. Quando ela se revolta, não pense que a mãe narcisista vai ficar triste. Pelo contrário, a revolta dessa filha, desse filho, vai dar subsídios, vai dar energia para a narcisista. Porque aí ela vai ter argumentos sólidos, vai ter munição para poder dizer: tá vendo? Eu não disse que é uma pessoa ingrata? Eu não disse que é uma pessoa revoltada? Eu não disse que eu sou uma vítima para esse filho, para essa filha? Que eu sofro? E os de fora, ouvindo isso, vai validar o que a mãe disse. E vai dizer: que filha ingrata, que filha má, Deus vai castigar. Nada como um dia após o outro. E essa criança, jovem, depois adulto, cresce com esse peso. E isso é muito triste. A narcisista, ela tem raiva da filha. Ela não gosta da filha ou do filho, tanto faz. Mas normalmente é a menina que sofre mais essas agressões psicológicas. Porque a mãe necessita entrar em uma competição com essa filha.
Quando a menina começa a se desenvolver e começa a chamar a atenção, aí a raiva dessa mãe aumenta. Porque ela existe, e existe uma inveja psicológica nessa mãe, porque ela está envelhecendo. Ela não está sendo mais a pessoa centro das atenções. Mas a filha é o centro das atenções. E a menina está chamando a atenção. E isso ela não vai suportar. Isso ela não vai permitir. E aí tem uma outra posição muito importante, que sofre tanto quanto a filha ou filho bode expiatório. É a questão do filho dourado. O filho dourado, aparentemente, é aquele que goza de toda a regalia dessa mãe narcisista. Mas, na realidade, ele sofre tanto quanto o filho bode expiatório. Porque, embora a posição do filho dourado seja aquela em que a mãe escolhe para ser o seu filho preferido, a sua filha preferida, ela passa a ser a extensão da mãe. A extensão da mãe narcisista, trazendo transtornos profundos para a vida dessa filha. E não podemos esquecer que a mãe narcisista tem um grau aumentativo de superioridade. Ela se vê assim muito maior do que ela é. Ela se vê muito maior do que todo mundo. Os outros são pessoas tolas, idiotas. E no caso da mãe narcisista, ela transforma o filho ou a filha dourada numa extensão dela. Só que essa filha dourada, ela não pode ter vida própria. Olha aí o sofrimento. E por isso ela também sofre. Porque ela vai fazer exatamente o que a mãe quer. Ela vai fazer exatamente o que a mãe quer. Porque ela é uma extensão, ela é uma projeção da mãe narcisista. E enquanto ela fizer o que essa mãe quer, ela vai legalizar o narcisismo da mãe e vai ter os privilégios. Ela vai servir para atacar o filho bode expiatório, ou vai servir para atacar a filha bode expiatório, sendo o modelo de filha perfeita. O modelo de filha perfeita. Se um dia essa filha dourada pensar em sair dessa posição, dessa prisão, ela vai estar em maus lençóis. Porque o filho dourado, ou a filha dourada, ela sofre também porque ela não tem vida. É uma marionete na mão da mãe narcisista. E ela só pode fazer o que a mãe narcisista permitir que ela faça. E ela precisa fazer o que a mãe narcisista manda. E ela manda, ela ordena, ela dá ordens. E isso faz o tempo inteiro para que ele sirva de referência para o filho ou a filha bode expiatório. A vida do filho dourado, embora pareça bonita, fácil, por causa do nome dourado, também é terrível. É muito ruim. E não é uma vida sustentável. Não. Porque se ela pensar
em ter uma vida própria, ela corre o risco de se tornar mais um filho bode expiatório. Você não serve, você não faz mais o que eu quero, você é um lixo. Já ouviu pessoas assim? Se você está tentando imaginar alguém que você conhece e que seja assim, não é mera coincidência não, querido. Isso acontece porque a mãe narcisista é muito mais comum do que se... Para quem olha de fora, o filho dourado faz com que a mãe narcisista tenha status. Status até muito elevado. Lembrando que o que ela sente pelo filho dourado não é amor. A mãe narcisista não consegue amar ninguém a não ser ela mesma. E o que ela sente pelo filho dourado, embora pareça amor, não é amor. É interesse próprio da mãe narcisista. E por isso o filho dourado, acaba tendo uma posição nesse jogo de muito sofrimento. Sofre menos maus tratos do que o filho bode expiatório. Mas não significa que ele não sofra. Ele sofre também. E o filho bode expiatório não tem absolutamente nada. Não tem amor, não tem carinho, nem tem atenção. Mas o filho dourado, embora não sofra os maus tratos, também sofre, porque ele também não é amado. Ele é usado pela mãe narcisista. E com isso tem consequências psicológicas abaladas para o resto da vida. A partir do momento em que quiser ter vida própria, ele irá sofrer por seguir seus sonhos, por seguir seus desejos. Irá ouvir sempre da mãe que para ela você não é nada, você não vai ser nada na vida sem ela. E por mais que você tente lutar, você vai lutar com problemas psicológicos internos e com problemas sociais externos. Quando um filho sai de casa e começa a viver a sua vida, a função dos pais, normalmente, é de ajudar esse filho a se posicionar profissionalmente no meio em que vive, na sociedade em que ele está inserido. E às vezes os pais se preocupam em oferecer algo para facilitar a vida desse filho. Mas na família que tem uma mãe narcisista, ela fará de tudo para atrapalhar a vida desse filho lá fora, para que ele não consiga nada na vida e volte a se subjugar à sua vontade, aos seus desejos. Será que essa pessoa vai conseguir viver e vencer na vida? É muito difícil. Embora não seja impossível, porque essa pessoa, quando sai das garras de uma mãe narcisista, ela junta toda a coragem que ela tem para viver a sua vida. Só que psicologicamente ela é muito abalada, ela está abalada e ela não sabe se situar em certos locais e em certos relacionamentos. Isso facilita para que essa pessoa corra o risco de, em um novo relacionamento, não saber escolher uma pessoa adequada, que lhe reconheça, que lhe dê valor
E, consequentemente, ela vai cair nas garras de um novo narcisista. Pode ser o marido, pode ser um namorado. E ela, ao invés de crescer e desenvolver, ela vai se retrair ainda mais. É como aquela história de saiu da frigideira e caiu no fogo. Gente, não é fácil. É preciso ter um acompanhamento muito sério. É preciso ter uma avaliação psicológica profunda e um acompanhamento psicoterápico durante um bom tempo para que essa pessoa volte a se situar, volte a ter amor próprio, volte a ter autoestima, volte a ter uma condição, ou passe a ter, já que ela antes não tinha. Que ela passe a ter todos esses requisitos para viver uma vida normal. E ela só reconhece que está numa situação assim quando ela conhece outras famílias, outras pessoas que vivem de forma, vamos dizer assim, normal. Porque enquanto ela estiver naquela prisão, ela não vai conseguir sair. Se você se identifica com alguns desses pontos, eu quero dizer a você, neste momento, procure ajuda. Procure um profissional, psicólogo, psiquiatra, para cuidar da sua vida, para cuidar desse seu transtorno, para que você possa se livrar dessa situação, para que você possa aprender a ter um novo estilo de vida, para que você possa aprender novos hábitos saudáveis e que possa fazer você sair desse cativeiro com o mínimo possível de sofrimento. Procure uma igreja, procure uma associação de amigos, procure pessoas saudáveis, que você sabe que tem um relacionamento saudável, para conversar. Essas pessoas podem te ajudar de alguma forma. Acompanhe os nossos vídeos para que você aprenda mais a lidar com certos pontos importantes de decisão na sua vida. Para você aprender o que é o amor. Para que você aprenda como ser ajudada e como ajudar. Converse com pessoas mais velhas, pessoas experientes. Não se isole. Não fique sozinha na sua vida e nos seus traumas, pensando que vai passar algum dia. Não. Não pense que é normal. Não é normal. Se supere. Se refaça como pessoa, como ser humano, para que no futuro você tenha relações saudáveis, que você no futuro, embora aparentemente difícil, seja possível você formar uma nova família e dessa vez uma família equilibrada, saudável, para que não cometa os mesmos erros que os seus pais ou sua mãe narcisista cometeu com você. Antes de entrar em qualquer outro relacionamento afetivo, trate suas antigas feridas. Trate todos esses pontos que são importantes. Se cure dos traumas de um filho narcisista. Aprenda a identificá-los. Use suas lembranças para se defender de potenciais abusos que possam vir a existir. E, acima de tudo, se ame muito. Aprenda a se amar. Porque fazendo isso, você vai poder amar outras pessoas com mais cuidado e com mais carinho. Nós ficamos por aqui e queremos convidar você para assistir o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.